E se eu te contasse que alguns médicos japoneses, já com mais de 90 anos, ainda estão operando, atendendo pacientes e vivendo com a disposição de pessoas que poderiam ser seus netos? Eles não são exceção da natureza. São prova viva de um estilo de vida que praticaram em silêncio por décadas. Um deles chegou aos 105 anos trabalhando até o fim. Outro, na mesma idade, tornou-se o mais velho velocista do mundo. E todos compartilham um segredo surpreendente. Não se trata de genética privilegiada. Também não envolve suplementos caros. O que eles descobriram desafia tudo o que fomos ensinados sobre envelhecer com saúde. Pesquisadores que estudaram centenas de centenários japoneses perceberam algo que desmontou certezas sobre longevidade. Essas pessoas não viviam de superalimentos, nem seguiam dietas da moda. Faziam algo tão simples que a maioria ignora completamente. O mais impressionante é que o segredo número 1 deles nem está relacionado ao que você coloca no prato, mas ao que acontece no seu corpo quando você come de uma certa maneira. Estudos apontam que isso pode prolongar a vida em até 40%. Ainda assim, quase todo mundo faz exatamente o contrário todos os dias, sem perceber. Entre os hábitos mais curiosos está a atenção à temperatura dos alimentos. Para esses médicos, isso faz toda a diferença. Ao longo de décadas, observaram que pessoas que mantêm o costume de ingerir comidas e bebidas quentes têm uma digestão mais eficiente e níveis mais baixos de inflamação. O motivo é simples. Quando você consome algo frio, o estômago precisa gastar energia extra para aquecer o alimento até a temperatura do corpo. Energia que poderia estar sendo usada para reparar células e fortalecer o sistema imunológico. Pesquisas de longo prazo mostraram que adultos que bebem água morna pela manhã e nas refeições apresentam menos problemas digestivos e menores índices de constipação crônica. É como imaginar uma panela no fogo. Se você coloca ingredientes gelados o tempo todo, o cozimento demora. O mesmo acontece com a digestão. Ao reduzir esse esforço desnecessário, o corpo aproveita melhor os nutrientes e mantém a vitalidade. Na tradição japonesa, esse cuidado já era conhecido há séculos. Mais do que quantidade, o jeito de comer sempre foi visto como parte essencial do equilíbrio. Alimentos em temperatura ambiente ou aquecidos mantêm viva a força digestiva, não como um misticismo, mas como uma prática concreta para preservar saúde e energia ao longo da vida. A ciência moderna já comprovou que as enzimas digestivas funcionam melhor quando o corpo está em sua temperatura natural. Quando você o surpreende com bebidas geladas durante as refeições, essa atividade pode cair em até 40%. O hábito japonês é simples e eficaz. Começar o dia com água morna ou um chá suave, nunca fervente, apenas confortável. Durante as refeições, optam por uma sopa quente ou chá, em vez de água com gelo. Mesmo no verão, evitam alimentos extremamente frios antes ou durante as refeições. Isso não significa que seja proibido consumir algo gelado, mas o momento faz toda a diferença. A recomendação é esperar ao menos meia hora depois de comer para então ingerir algo frio, dando ao estômago tempo para trabalhar sem interrupções. Quem adota esse costume costuma notar rapidamente menos inchaço e mais energia no dia a dia. Mas existe um segredo ainda mais surpreendente quando o assunto é o horário das refeições. Médicos japoneses que chegaram aos 100 anos de idade seguem um padrão simples, mas poderoso. Eles concentram suas refeições em uma janela de 10 a 12 horas por dia. À primeira vista, parece algo trivial. Porém, pesquisas mostram que é uma das estratégias de longevidade mais eficazes já estudadas. Esse intervalo de alimentação ativa um processo chamado autofagia, uma espécie de faxina celular, em que partes velhas e danificadas das células são recicladas e reconstruídas em componentes novos e saudáveis. Embora a ciência tenha reconhecido oficialmente sua importância apenas recentemente, no Japão, esse princípio já era aplicado de forma prática há gerações. Quando o sistema digestivo recebe uma pausa de 12 a 14 horas durante a noite, esse mecanismo entra em ação com força total. Estudos de longo prazo mostraram que pessoas que mantêm essa disciplina
apresentam taxas significativamente menores de inflamação e doenças metabólicas. O detalhe que muitos ignoram é que não se trata de pular refeições ou passar fome. Pelo contrário, os centenários japoneses se alimentam bem, mas dentro de um período definido. A rotina mais comum é simples: café da manhã cedo, por volta das 7, almoço ao meio-dia e jantar até às 7 da noite. Depois disso, apenas água ou chá até a manhã seguinte. Essa pausa dá ao corpo tempo precioso para se recuperar, estabilizar os níveis de insulina, estimular a produção de hormônios do crescimento e proteger o cérebro, favorecendo a memória e reduzindo drasticamente o risco de demência. O segredo não está em buscar a perfeição imediata, mas em cultivar constância. Se hoje você costuma comer das 6 da manhã até tarde da noite, não é necessário mudar tudo de uma vez. Ajustar gradualmente o horário da última refeição já é suficiente para o corpo se adaptar. E claro, é importante que esse último prato seja nutritivo, mas não pesado, para que a noite se torne um verdadeiro tempo de restauração. Um jantar equilibrado com um pouco de proteína, gorduras boas e carboidratos complexos ajuda a evitar a fome noturna sem sobrecarregar a digestão. Os japoneses costumam encerrar o dia com algo simples, como peixe, arroz, legumes e uma sopa leve. É uma refeição que sacia sem pesar. A transformação não acontece de um dia para o outro, mas surge de forma constante. Em poucas semanas, muitos relatam noites de sono mais tranquilas, mais disposição ao acordar e uma mente mais clara. E quando falamos em qualidade de vida, há um segredo especial que vai além da quantidade e do horário das refeições. Trata-se de um padrão que age como um verdadeiro remédio natural no corpo. Pesquisadores japoneses observaram que comunidades com taxas muito mais baixas de câncer tinham algo em comum: o costume de consumir alimentos de 5 cores diferentes todos os dias. Não era uma escolha consciente, mas um hábito cultural transmitido de geração em geração. Essa prática não tem a ver com a estética do prato, mas com a riqueza de nutrientes que cada cor oferece. Os vermelhos, como tomates, morangos e pimentões, são fontes de substâncias que fortalecem o coração e combatem inflamações. Os laranjas e amarelos, como cenouras, abóboras e laranjas, protegem os olhos e reforçam o sistema imunológico. Os verdes, como espinafre, brócolis e algas, auxiliam na desintoxicação e na reparação celular. Os brancos, como alho, cebola e cogumelos, são potentes aliados da imunidade e têm propriedades anti-câncer. Já os azuis e roxos, como berinjela, repolho roxo e mirtilos, atuam na proteção do cérebro e no retardamento do envelhecimento celular. O poder desse método está na combinação. Um nutriente potencializa o outro, como instrumentos afinados em uma orquestra. A vitamina C de um alimento vermelho ajuda o corpo a absorver o ferro dos vegetais verdes. A gordura saudável de um abacate aumenta a absorção dos carotenoides presentes nos alimentos alaranjados. Juntos, esses elementos criam efeitos que isoladamente não teriam a mesma força. Curiosamente, quem vive mais de 100 anos no Japão não se preocupa em contar cores no prato. Ele simplesmente mantém a variedade como parte natural da rotina. Um almoço típico pode incluir arroz branco, salada de algas verdes, sopa alaranjada com cenouras, legumes em conserva roxos e tomates vermelhos frescos. Simples, colorido e incrivelmente eficaz. Para colher todos os benefícios, vale a pena incluir ao menos um alimento de cada cor ao longo do dia. O ideal é que sejam frescos, mas versões congeladas também funcionam. O segredo não está na perfeição, e sim na variedade e na constância. Comece acrescentando uma cor diferente nas refeições que já faz parte da sua rotina e em poucos dias o corpo sentirá a diferença em vitalidade e energia. Mas o próximo segredo vai além das cores do prato e mexe diretamente com a forma como você lida com a saciedade. Em Okinawa, uma das regiões com a maior concentração de pessoas longevas do planeta, existe um princípio chamado Hara-Hachi-Bu. Comer apenas até sentir que está 80% satisfeito. Simples, mas transformador. A ciência mostrou que essa prática não apenas evita exageros à mesa, como também desencadeia mudanças profundas no organismo, retardando o envelhecimento das células.
Pessoas que seguem esse costume ingerem naturalmente menos calorias, sem abrir mão da nutrição. Esse equilíbrio ativa genes ligados à longevidade, que ajudam a controlar inflamações, proteger o coração e manter as células em melhor estado. Estudos já revelaram que quem adota restrições leves, sem privação, apresenta coração mais jovem, pressão arterial mais equilibrada e níveis de colesterol bem mais saudáveis. O interessante é que não há necessidade de contar calorias nem pesar alimentos. O segredo está em prestar atenção ao corpo, comer devagar, mastigar com calma, largar o talher entre uma garfada e outra e perceber o momento em que a fome já passou, mas ainda existe espaço no estômago. Esse é o ponto certo para parar. Quando respeitamos esse limite, nos sentimos leves e satisfeitos sem aquela sensação de peso que rouba energia. Outro detalhe é que o cérebro demora cerca de 20 minutos para perceber a saciedade. E por isso, quem come depressa costuma ultrapassar facilmente o limite sem se dar conta. Uma técnica prática para desacelerar é mastigar cada pedaço de 20 a 30 vezes, aproveitando o sabor e dando ao organismo tempo para sinalizar quando já foi suficiente. Usar pratos menores também ajuda. A simples troca faz com que, sem notar, a pessoa consuma menos sem sentir falta. Com o tempo, os efeitos se multiplicam. Essa forma de se alimentar está ligada a taxas muito mais baixas de doenças cardíacas e câncer, além de acrescentar, em média, 7 anos a mais de vida. É uma maneira de liberar energia para o corpo se dedicar ao que realmente importa. Reparar, proteger e manter a mente clara e ativa. Experimente começar de forma simples. Escolha apenas uma refeição amanhã para praticar. Coma devagar. Preste atenção aos sinais do seu corpo e pare quando sentir que poderia continuar. Mas já não há necessidade. Depois, espere uns 20 minutos e você provavelmente vai perceber que está plenamente satisfeito. O próximo segredo envolve algo que muita gente evita, mas que pode transformar a saúde de dentro para fora: os alimentos fermentados. Na tradição japonesa, eles estão presentes em praticamente todas as refeições. E isso não é por acaso. Pesquisas com pessoas centenárias do Japão revelaram que a microbiota intestinal delas é completamente diferente da média. Elas possuem muito mais diversidade bacteriana, níveis elevados de bactérias benéficas e menos micro-organismos ligados à inflamação. O segredo está no consumo diário desses alimentos que agem como verdadeiros remédios naturais para o intestino. Sopas, vegetais em conserva, preparações de soja ou peixe fermentado são ricos em probióticos capazes de remodelar todo o ecossistema interno. Estudos mostraram que esses centenários produzem ácidos graxos de cadeia curta em quantidades 3 vezes maiores do que adultos mais jovens, substâncias que reduzem inflamações, fortalecem a imunidade e até ajudam a proteger contra o câncer. Os efeitos são amplos. Além de melhorar a saúde óssea com a produção de vitamina K2, esses alimentos também contribuem para gerar vitaminas do complexo B, fundamentais para a energia, e até neurotransmissores como o GABA, que regulam o humor e favorecem o sono. A influência chega ao cérebro através do nervo vago, mostrando como o intestino e a mente estão profundamente conectados. Pessoas que consomem fermentados diariamente apresentam taxas muito menores de ansiedade e depressão. A chave está na variedade e na constância. Cada alimento fermentado oferece cepas diferentes de bactérias, cada uma com seus próprios benefícios, e juntas elas agem de forma ainda mais poderosa. Quem não está acostumado pode começar aos poucos. Uma colher de sopa de caldo com pasta fermentada, uma pequena porção de legumes conservados ou mesmo um garfo de chucrute no jantar já são suficientes para iniciar essa transformação. Com o tempo, o organismo se adapta e responde com mais energia, equilíbrio e bem-estar. O cuidado maior é escolher versões de fermentação natural, que não tenham passado por processos que eliminam as bactérias vivas. E, se preferir, é possível preparar em casa de forma simples e acessível. Pequenos ajustes na rotina podem ser a chave para grandes mudanças na saúde. Em poucas semanas depois de incluir alimentos fermentados no dia a dia, muitas pessoas já percebem mudanças claras. A digestão melhora, a pele fica mais limpa, o humor se estabiliza
e a energia se torna mais constante. É como cuidar de um jardim interno. Quando você alimenta as bactérias certas, elas retribuem cuidando de você pelo resto da vida. Mas existe algo ainda mais poderoso, que a maioria das pessoas faz de forma equivocada todos os dias. Médicos japoneses que estudam longevidade identificaram um detalhe tão simples quanto transformador: a ordem em que você come os alimentos. Parece pequeno, mas pode reduzir os picos de glicose em até 42% e acrescentar anos de vida. O segredo está na sequência. Primeiro os vegetais, depois as proteínas e, por último, os carboidratos. Quando os vegetais vêm antes, as fibras formam uma espécie de revestimento no intestino que retarda a absorção de açúcares e gorduras. Isso evita que a glicose dispare no sangue, mantendo o processo gradual e controlado. Ao inserir as proteínas em seguida, o corpo libera hormônios que ajudam a prolongar a saciedade e a melhorar a sensibilidade à insulina. Assim, quando chega a vez dos carboidratos, o organismo já está preparado para metabolizá-los de maneira mais eficiente. Estudos mostraram resultados impressionantes. Pessoas que seguiram essa ordem conseguiram reverter quadros de pré-diabetes sem grandes mudanças na dieta, apenas ajustando a sequência das refeições. Em outros grupos, observou-se uma queda significativa, tanto nos picos de glicose quanto na produção de insulina, comparando com aqueles que comiam os mesmos alimentos em ordem aleatória. Esse hábito também leva naturalmente a comer menos, porque a fibra dos vegetais e a proteína já ativaram os sinais de saciedade antes de chegar à parte mais calórica do prato. Não se trata de cortar arroz, pão ou massas, mas de equilibrar o corpo para que eles não se tornem um peso. Com o tempo, os benefícios se acumulam: menor risco de envelhecimento precoce das células, mais clareza mental e uma saúde que se mantém firme por mais anos. A prática é simples e pode ser aplicada já na próxima refeição. Separe o prato, comece pelos vegetais até o fim, passe para as proteínas e só depois aprecie os carboidratos. No início pode parecer estranho, mas rapidamente se torna natural. E o corpo agradece com vitalidade e longevidade. Comer a salada primeiro, antes de qualquer outro prato, pode parecer um detalhe sem importância, mas faz toda a diferença. Em casa, basta servir os vegetais como a primeira etapa da refeição. Na tradição japonesa, isso acontece de forma natural, já que pequenas porções de legumes costumam ser servidas antes do prato principal. O efeito é quase imediato. Em poucos dias, as pessoas relatam menos quedas bruscas de energia, redução de desejos por alimentos pouco saudáveis e mais clareza mental. Com o tempo, esse hábito se torna automático e o corpo agradece com energia estável e marcadores de saúde mais equilibrados. E então chegamos ao segredo mais esperado, aquele capaz de mudar absolutamente tudo. Um ritual simples, mas poderoso, que médicos japoneses atribuem a capacidade de prolongar a vida em até 2 décadas. Não envolve suplementos caros, nem alimentos raros, e sim um gesto repetido por quase todos os centenários: beber uma quantidade específica de água morna logo ao acordar, antes de qualquer outra coisa. Durante o sono, o corpo entra em modo de reparação, eliminando toxinas, reconstruindo células e acumulando resíduos metabólicos. Ao ingerir cerca de 640 ml de água morna em jejum, todo esse acúmulo é eliminado pelos rins e intestinos de forma mais eficiente, mas os benefícios vão muito além disso. Esse hábito ativa o reflexo gastrocólico, estimulando o funcionamento intestinal e prevenindo que toxinas sejam reabsorvidas. Ele também acelera o metabolismo nas primeiras horas do dia, aumenta a circulação sanguínea no cérebro e melhora a clareza mental de maneira mais eficaz do que uma xícara de café. A temperatura é um ponto crucial. A água precisa estar na mesma faixa do corpo ou levemente mais quente, pois é absorvida com mais facilidade e sem causar choque nos órgãos. Em vez de acordar o organismo de forma brusca, ela o desperta suavemente, preparando todos os sistemas para funcionar de maneira equilibrada. Pesquisas de longo prazo mostraram que quem adota esse ritual diário tem menos pedras nos rins, menos infecções urinárias, menor índice de constipação e taxas significativamente mais baixas de doenças cardíacas, derrames
e até câncer. Essas pessoas envelhecem mais devagar e preservam melhor as funções cognitivas. A quantidade faz diferença. Menos de meio litro pode não gerar todo o efeito, e mais de 800 ml pode ser excessivo. O ponto de equilíbrio é em torno de 640 ml, ou aproximadamente 2,5 xícaras, tomadas em poucos minutos logo ao despertar. Manter um recipiente ao lado da cama ou aquecer a água assim que se levanta ajuda a transformar esse gesto em rotina. É um pequeno ato que, repetido todos os dias, se torna um presente poderoso para a saúde e para a longevidade. Depois de beber a água, o ideal é esperar cerca de 45 minutos antes do café da manhã. Esse tempo permite que o corpo aproveite ao máximo os benefícios sem interferência dos alimentos. Alguns podem sentir inchaço ou vontade de ir ao banheiro com mais frequência nos primeiros dias, mas isso logo se normaliza. Se for difícil começar com a quantidade completa, é possível iniciar com um pouco menos, como 400 ml, e aumentar gradualmente até chegar ao volume ideal. Em pouco tempo, o organismo se adapta e o resultado é surpreendente. Muitos relatam pele mais limpa em poucos dias, níveis de energia muito mais altos, digestão regular e sem esforço, além de uma clareza mental que parecia perdida. Questões crônicas de saúde costumam melhorar e, em alguns casos, até desaparecer. Houve quem reduzisse dores articulares de longa data em até 90% em apenas 3 meses, ou revertesse pré-diabetes sem qualquer outra mudança no estilo de vida. Para os médicos japoneses que ultrapassam os 100 anos, esse hábito não é visto como uma opção, mas como algo tão essencial quanto respirar. Tornou-se parte de quem eles são. E não é apenas esse ritual. Os 7 segredos juntos criam uma sinfonia perfeita de longevidade. A água morna pela manhã prepara o corpo. A ordem correta das refeições garante melhor absorção de nutrientes. Os alimentos fermentados fortalecem o intestino. Comer apenas até 80% da saciedade evita sobrecargas. As 5 cores no prato oferecem nutrição completa. O intervalo entre as refeições dá tempo para a renovação celular. E as comidas quentes mantêm a digestão em harmonia. Unidos, eles não acrescentam apenas anos à vida, mas vitalidade aos anos. Os médicos japoneses que ainda atendem pacientes aos 90 não são super-humanos. Eles apenas compreenderam algo simples, mas profundo. Pequenos hábitos diários, mantidos com constância, se acumulam e se transformam em longevidade extraordinária. Não é preciso gastar com suplementos caros ou seguir dietas extremas. O segredo está em práticas simples, antigas, que respeitam os ritmos naturais do corpo em vez de lutar contra eles. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Comece amanhã mesmo com apenas um desses segredos. Na semana seguinte, adicione outro. Em alguns meses, perceberá o impacto em sua energia, clareza e saúde. É por isso que muitos desses médicos afirmam que envelhecer não precisa significar declínio. O corpo sabe viver bem além dos 100 anos, desde que receba as condições certas. Agora você já conhece esse caminho.